Olá, essa é a Aftermarket Automotivo TV, um novo ambiente de informação e opinião sobre os negócios da cadeia produtiva do setor. Esse é mais um novo programa da ATV, um tributo à memória do mercado, à visão das lideranças de décadas atrás que transformaram o movimento das coisas, quebraram paradigmas, inauguraram modelos, reinventaram o caminho para que as autopeças chegassem com mais velocidade e eficiência aos automóveis. Nessa estreia teremos o prazer de conversar com José Carlos de Sessa, sócio e gestor da Rolls, uma das mais renomadas empresas de distribuição de autopeças há mais de 5 décadas. Zé Carlos, querido, prazer tê-lo aqui para estrear esse Memória Aftermarket Automotivo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Oi, Ricardo. É um prazer muito grande poder participar de mais uma invenção sua desse mercado. Você que nos surpreende a cada momento com iniciativas, buscando sempre um alinhamento do mercado da melhor forma possível, fazendo com que cada vez mais os canais todos, desde o fabricante, passando pelo distribuidor, as lojas de autopeças, as oficinas, todos esses canais sejam agraciados com as mensagens sempre positivas que você e através de todos os seus colaboradores no meio passam para todos aqueles que vivem o setor de autopeças. Obrigado pelo convite. Zé, permita-me não descartar essa oportunidade histórica para voltar naquele 1998. A nossa empresa tinha somente 4 anos, essa Novo Meio, e ainda não tinha recebido o apoio das grandes marcas. Posso lembrar como hoje, as nossas primeiras conversas e como logo depois o seu apoio ao nosso trabalho terminou sendo decisivamente transformador para a nossa história. Conta um pouquinho pra gente daqueles dias, por favor, Zé. Naquela época, a Rolls vinha já num crescente, porém a gente tinha as dificuldades de se lançar ao mercado de uma forma mais exponencial, divulgando um pouco mais a marca Rolls. A marca Rolls é uma marca muito conhecida, graças a Deus, de um nível de confiabilidade muito elevado. Mas a gente tinha alguma coisa que faltava cutucar, dar uma agitada no mercado. Então, naquela época, você já nos contatava desde 95, 96, e a gente vinha conversando, namorando, pegando na mão, mas nada mais efetivo. E nós estávamos lançando um programa dentro da Rolls que chamava Parceiros de Verdade. E naquela oportunidade a gente buscava trazer o autopeças mais perto da gente. A gente sentia uma série de dificuldades que os autopeças tinham com relação às suas administrações, às suas logísticas, o controle dos seus estoques. Ou seja, a gente achou que poderia prestar um serviço a mais à cadeia das lojas. E em contrapartida, nós, junto com você, nós criamos naquela oportunidade o jornal que veio para dar uma balançada no mercado. Ou seja, saiu o Parceiros de Verdade, e nós juntos estávamos lançando aquelas edições de 10, 12 páginas do jornal, que naquela época não tinha o nome ainda da editora Novo Meio. Ele tinha, me lembra desse nome? Como é que ele chamava? Peça Ofertas. Era um jornal de ofertas. Exatamente. Peça Ofertas. E ali, nós, junto com o apoio dos fornecedores
e mais com a sua criatividade do teu pessoal, nós começamos a desenvolver materiais em que a gente apontava para os clientes produtos e preços. Na realidade, os preços na oportunidade não tinha como você fazer preços muito diferenciados, mas o simples fato de nós contatarmos as indústrias e trazermos todas as grandes indústrias para as folhas do jornal, isso daí fez com que a marca Rolls naquele período, e isso se estendeu, graças a Deus, por muitos anos em seguida, ela deu uma transformação absurda. Então foi um trabalho feito não a 2, não a 4, não a 6, mas a centenas de mãos que juntas se uniram e foram criar um programa revitalizante para o mercado. Tanto que, em seguida, alguns de nossos concorrentes tomaram iniciativas semelhantes, outros muito bem sucedidos, outros nem tanto, e aí o mercado passou a ser um prestador de serviço muito mais voltado ao cliente amigo, ao cliente fiel, ao cliente parceiro, do que em anos anteriores, como era uma política de relacionamento. O relacionamento antigo era distante e depois se tornou um relacionamento muito mais efetivo, e nós fomos buscar um outro lado, que era o lado emocional. Ou seja, nós trazíamos os clientes para eventos em diversas regiões da cidade de São Paulo, depois ao estado de São Paulo, e em seguida muitas de nossas filiais também assim o fizeram. E nós fomos angariando cada vez mais credibilidade nesse trabalho, porque ele tinha um certo conteúdo de ajuda ao cliente, e isso daí acabou nos fortalecendo muito em todo o nosso portfólio de vendas, nossos resultados de vendas. E isso daí, graças a Deus, serviu de uma base para o mercado como um todo. Isso é aplicado até hoje. Alguns outros grandes distribuidores hoje têm seus programas específicos, com muito mais tecnologia, com muito mais capacidade de angariar clientes, e todos hoje eu acho que vivem felizes com isso. Mas eu digo que isso daí começou no final dos anos 90. Sim, Zé. Pois não, Zé. E a Rolls foi, junto com você, um dos precursores dessa grande marcha para uma mudança radical no relacionamento com os clientes de autopeças. Sem dúvida, eu tenho uma memória bastante saudosa desses dias, realmente foram muito especiais para Novo Meio, e a gente criou uma série de coisas, por exemplo, como a Foco, fornecendo comunicação, a primeira ferramenta de comunicação própria de um distribuidor para os seus públicos. Isso marcou muito a gente, né, Zé? A Foco, ela veio numa fase 2, quando nós estávamos já bem satisfeitos com todos os trabalhos e todas as apresentações do Peça Ofertas. A gente achou que, para não perder o ânimo e não perder o ritmo, nós poderíamos criar uma nova ferramenta. E aí veio a ideia de criar a revista Foco. E essa revista realmente também, durante um bom tempo, ela foi uma precursora, e daí outros distribuidores também seguiram esse caminho e passaram a adotar suas revistas com circulação, eu acho que eram mensais, salvo erro. Sem dúvida, eu me lembro que a Rolls, bastava a gente apresentar uma ideia para a Rolls e moldar essa ideia, a visão desenvolvida do Zé Carlos e do Sérgio Teixeira, fantástico companheiro de realizações junto com a gente ali. A gente tem muitas histórias de aprimoramento de trabalhos pela visão do Sérgio Teixeira. Eu tenho um grande carinho pelo Sérgio, um grande abraço para o Sérgio. E a gente também naqueles dias trabalhou com tanta efetividade, Zé, que a Rolls, mesmo não tendo o maior faturamento do mercado,
acabou sendo considerada a principal distribuidora do mercado, segundo a pesquisa que a gente realizava e realiza até hoje, maiores e melhores em distribuição de autopeças. O objetivo da Rolls nunca era ser o maior. A busca nossa sempre foi chegar perto do melhor. A gente fazia tudo com muito carinho, com muita dedicação, e a nossa busca era de resultados. Como vocês sabem, Pedro e eu, nós não éramos os sócios majoritários do grupo, das atividades da Rolls, mas a gente tinha aquilo como 100% nosso, e nós sempre nos dedicamos a extrair o que de melhor a gente poderia fazer dentro do mercado. O Serginho vinha em toda essa estrutura por trás, dando suporte para nós na área de tecnologia, das informações, das compilações, porque a gente conseguiu naquela época, que você ainda tinha as planilhas eletrônicas, e foram criadas algumas planilhas pelo Serginho, que deu a Rolls uma mobilidade incrível de informações que nós passávamos para as fábricas, e as fábricas até se surpreendiam com a quantidade de estatísticas que a gente tinha. Então isso daí trouxe naquela época uma notoriedade ao mercado e uma confiança muito grande, porque nós não escondíamos os dados para os nossos clientes, nós apresentávamos os dados para os nossos clientes, e isso daí trouxe uma confiabilidade muito grande em todo o processo do desenvolvimento da Rolls naquela época. Zé, sabe que eu lembro também das nossas rodas de conversas criativas, que delas surgiu a ideia da criação de uma nova marca, Rolls Autoprodutos. Como foi isso? O Rolls Autoprodutos já era uma ideia correndo dentro de casa há algum tempo, em que nós víamos a possibilidade de embalarmos determinados produtos que não fizessem concorrência com os nossos fornecedores principais, que eram produtos não fornecidos por eles. E aí nós iniciamos a aplicação da marca Rolls Autoprodutos. Essa marca, ela cresceu de uma forma, eu digo até que pequena na oportunidade, porque a gente zelava muito em não entrar em choque com os nossos grandes fabricantes, e a gente deixava aquilo ali estacionado de uma forma, aplicando a marca do Rolls Autoprodutos, mas sem grande efetividade. Mas quando foi em 2005 que a gente deu uma nova virada, e essa virada, uma virada estratégica, preparada, planejada e organizada, quando nós criamos o Automix. Aí sim, aí nós viemos para o mercado de uma forma ainda respeitando os nossos fornecedores, não entrando em rota de colisão, mas ampliando o leque de produtos para todos os segmentos de linha leve, tanto de rolamentos como de autopeças, e em seguida entramos também na área de motos. E aí a marca Rolls Autoprodutos deixou espaço para a marca Automix. E a marca Automix hoje eu tenho certeza que é um sucesso de mercado. E a gente tem o prazer de ter a Automix como um dos patrocinadores nossos até hoje, assim como as empresas do grupo da Rolls, e isso tem ajudado a sustentar os trabalhos da Novo Meio no nível em que eles são oferecidos para o mercado. Zé, isso também foi um mecanismo de defesa para aquela comoditização que havia na atividade de distribuição no final da década de 90, né, a década de 2000 e até hoje. Isso se tornou uma tendência, tem várias distribuidoras hoje que desenvolvem produtos em marca própria, né? Mais uma vez, a Rolls veio trazer referência para esse mercado. No final dos anos 90, do começo dos anos 2000, outros setores de atividade já tinham as suas marcas próprias. A gente vinha que isso vinha desenvolvendo ainda num caráter bastante
pequeno, mas a ideia já estava notificada. Havia um outro grande distribuidor já naquela época, que ele já tinha, eu acredito que tenha sido o primeiro, que foi a Platinum, que trouxe uma ferramenta de desenvolvimento da sua linha de produtos com marca própria. E aí ela fez a sua trajetória, eles tinham as estratégicas deles, algumas coisas concordavam, outras não, e nós tomamos o nosso rumo no Automix, em que o Automix ele derivava para uma vertente em que tudo tinha limites. A gente não deixava ela uma marca para fazer comoditização para alavancar as outras indústrias, mas a gente fazia ela como uma marca de resultado. Uma política que nós adotamos, Rolis Autoprodutos e depois Automix, nas duas marcas, tinha que ter resultado. Não era para fazer gracinha, para ir contra o distribuidor ou contra o outro fabricante. Ela tinha que fazer resultado. Então a gente tinha um target de resultado para trabalhar aquela marca. E aquela marca ela tinha um limite de faturamento. Ou seja, a gente tinha uma série de parâmetros em que a gente media os resultados de Automix a cada passo que a gente dava, exatamente para não entrar em rota de colisão. E quando veio o processo dos commodities, que tudo era preço, e grande parte dos produtos de automotivos, eles chegaram a entrar em rota de commodity, nós fomos buscar produtos na diversificação da frota. Porque nos anos 2000 as frotas começaram a ser altamente diversificadas, deixou de exercer a frota proprietária, passou a ter a frota universal, e muitas das indústrias não tinham produtos de fabricação de carros estrangeiros, de carros internacionais, e aí a gente ia desenvolver fornecedores no Brasil que pudessem fazer alguma coisa específica para nós. Tanto que eu acredito que você não lembra, mas em todos os momentos de Automix, em nenhum nós fomos buscar mercadoria fora do Brasil. Todos eles nós estamos fortalecendo a indústria nacional, pequenos fabricantes nacionais que tinham capacidade e que tinham qualidade para produzir. Nós desenvolvemos com eles uma série de produtos para estar dentro do portfólio da Automix. Eu lembro sim, Zé, eu me lembro que você incentivava, a gente até buscava de uma certa forma a participação deles, porque eles se interessavam obviamente no crescimento dessa marca, porque quanto mais crescesse a marca Automix, cresceria o fornecimento dessas empresas para a tua empresa, né, para a Rolis. Mas eu me lembro sim dessa sua intenção, até desse compromisso que você passou a ter com o fornecedor nacional. Eu acho que isso é muito bom, e sobretudo nesses dias, né, quando o dólar tem subido desse jeito, a produção nacional se tornou novamente uma grande alternativa para que o mercado se livre dessa dolarização que nós estamos vivendo. Zé, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, na tua história biográfica. Como é que foi esse começo? Conta pra gente. Como começou até que José Carlos e Pedro Molina se associaram a Rolis? Como que foi essa história? Eu acho que vale a pena contar para esses que hoje não sabem de onde o mercado veio. Bom, eu comecei como representante, naquele tempo era vendedor de algumas comecei vendendo para-choque, vendia para Wolf, para-choques Wolf. Depois fui para Norja, aí tinha um outro cabeça boa também de mercado, Avante, com cabeça boa. Que ano que nós estamos falando? Que ano que nós estamos... Isso daí nós estamos falando em 1969. Em 1969. Depois aí eu comecei
a desenvolver a minha atividade já com uma representação de antenas trufe. Fui vender antenas trufe. De antenas trufe eu fui vender Borghoff com só a linha de rádio Blaupunkt, com a Irene Borghoff, irmão do seu Gustavo. Naquela época eu tinha uma marca até que ela me chamava de BIP, porque eu fui o primeiro vendedor a instalar BIP. Sempre moderno, né, Zé? Sempre usando as novas tecnologias. Eu andava com o meu BIPzinho e eu tinha um grande amigo que eu encontrava no dia a dia na rua, nas concessionárias principalmente, Volkswagen, que era o Eduardo Monzoni. E vira e mexe eu encontrava com ele, porque eu fazia as concessionárias, grande parte das concessionárias, porque a antena trufe, a grande venda era nos concessionários. E porque nas outras lojas a trufe já tinha os seus representantes também. E eu consegui, junto com o Eduardo, uma boquinha dentro da Rolls. O Eduardo falou assim, você não quer me pegar umas coisas, porque eu não tenho mais tempo para fazer a cidade inteira dos concessionários, você não quer pegar uma outra concessionária? Eu falei, o que você não quiser dá para mim. E aí em novembro de 1971 eu tirei meu primeiro pedido para Rolls. E aí eu fui melhorando devagarinho, aprendendo, lidando, porque você não conhecia nada do que era o setor de rolamentos. E aí a gente foi crescendo. Quando chegou num determinado momento, eu comecei a montar uma equipe de pessoas trabalhando comigo para vender, porque eu já tinha muita coisa. E não dava para vender tudo e manter um nível de atenção, porque eu tinha semana dividida dos 5 dias, cada dia eu ia para uma região, então eu não conseguia às vezes dar o atendimento que precisava dar, então consegui arrumar algumas pessoas, e aí vieram o meu amigo Delfo Genovese, que talvez hoje já está no céu, Sucuri, que veio, e outras pessoas que trouxeram uma boa bagagem e ajudaram. E aí a Rolls foi crescendo em faturamento, em vendas, foi desenvolvendo, e eu tinha uma certa presença bastante grande já no faturamento da Rolls, já nos anos 73, 74. E quando foi no final de 74 para começo de 75, a Rolls já tinha já tinha o Ângelo, já tinha o Cili, né, que era o sócio do Eduardo, o Ângelo, tinha o Serginho Manolio, que foi o meu grande parceiro em todas essas jornadas de desenvolvimento de novas fábricas, saindo desde o para-choque para frente, o Serginho Manolio. E aí o Ângelo, o Euclides, aí tinha toda uma turma na Rolls, né? E quando foi no final de 74, eu não lembro quem foi que me chamou, se foi o Pedro, se foi o Círio, o Eduardo, não sei. Deve ter sido os 3 lá. Eles me chamaram e falaram se eu não queria fazer um projeto novo em 75, em que eles estavam me oferecendo uma pequena participação dos negócios e eu estaria comprando um percentual do capital da Rolls, e eu teria tanto tempo para pagar, etc e tal. E eu disse assim, eu vou topar. E topei. E quando foi em 1º de maio de 1975, 1º de maio, eu comecei a estar dentro da Rolls. Meu filho Alexandre tinha acabado de nascer, ele tinha 5 dias de vida, e meu 5º dia foi para dentro da Rolls, fazendo o primeiro dia de trabalho interno, porque a Rolls trabalhava de feriado naquele tempo, não tinha esse negócio de feriado, não tinha nada. E aí foi, daí nós
criamos uma sequência. Nos primeiros anos muito difíceis, porque eu, jovem, não tinha a cabeça que deveria ter, entendeu? Então, cometi uma série de erros, eu brigava muito, eu discutia muito, eu era muito aguerrido, entendeu? E eu queria do meu jeito, e nem sempre era aquilo, então bati cabeça muito nos primeiros anos, bastante. Mas aí foram se compondo. Quando foi em 81, o seu Evaristo apareceu e com uma oferta que os dois sócios majoritários se encantaram, e naquela oportunidade eles venderam a maior parte do capital da Rolls, e aí ficou de eles durante algum tempo ainda ficarem na parte da administração e gerência. Mas o Eduardo saiu em seguida, o Cílio saiu alguns que 1 ano e meio, 2 anos depois. Aí ficou o Pedro, eu e o Ângelo e o Afonso, que veio do Comolate, o nono, que veio do Comolate. Mas o nono, lamentavelmente, teve um processo de uma doença extremamente agressiva e o levou repentinamente. E daí, até 87, ficou Pedro, Ângelo e eu. Aí o Ângelo também, com uma cabeça maravilhosa, achou que ele ia usar caminho novo, e aí ele criou a empresa dele, que é um sucesso também de mercado até hoje, que é uma, não digo uma cópia da Rolls, mas talvez seja os princípios, né? Que a Cobra tem hoje vem lá de trás dos princípios que a gente cultivou dentro da Rolls com Pedro e com todo mundo. Não tem quem dizer que não participou. Então essa foi a história. E daí, a partir de 87, Pedro e eu continuamos na nossa jornada, e graças a Deus nos abençoou, e a gente fizemos uma marca bastante expressiva no mercado. Vale citar, Zé, que você e o Pedro, com a saída dos outros sócios, vocês ficaram sócios do Grupo Comolate, mas a gestão do negócio ficou completamente a cargo de vocês dois, né? Naquela oportunidade, uma das condições que o Pedro pediu ao seu Evaristo é que deixasse a gente com uma certa liberdade para nós trabalharmos. Tanto que a gente tinha o relacionamento com o seu Evaristo, 2 vezes por ano o seu Evaristo ia na Rolls. Uma vez ele ia no período da Páscoa, que ele tinha ele determinou essa data como uma data para ele visitar a Rolls, naquela semana da Páscoa, e outra uns dias antes do Natal. Então eram esses os 2 contatos que a gente tinha com o senhor Evaristo. Evidentemente que os números a gente os apresentava para ele de uma forma mensal, mas como assim, contato pessoal, como interferência, a Rolls tinha o domínio total de tudo naquela oportunidade. E essa confiança determinada naquele instante de saída do projeto, isso foi em todo o período, e mesmo depois, quando o seu Evaristo nos deixou e o Sérgio entrou, entendeu? Todo esse período foi respeitado com a autonomia que a gente tinha na nossa atuação na gerência da empresa. Zé, vamos voltar então lá nessa década de 2010, como que foi essa etapa final na sua trajetória na empresa? Conta pra gente um pouco sobre esses detalhes, que ficou isso faltando pra gente completar a cronologia desses 45 anos, que hoje foi completado aí, dia 1º agora, que você tem de história com a Rolls. Na realidade, na ativa, eu permaneci na Rolls durante 42 anos, tá? Mas em 2010, mais ou menos, o Pedro, uma determinada oportunidade, ele chegou para mim e falou assim: Zé, nós estamos
temos que se preparar porque as coisas estão mudando. Eu acho que a gente tem que se preparar para uma aposentadoria não muito distante. Porque tudo vai mudar daqui para frente, tá? A gente já não tem a liberdade, o mercado vem sofrendo transformação que está sofrendo, as liberdades nossas estão se cerceando e a gente precisa tomar uma decisão. E aí eu não lembro bem se foi 2009, 2010, nós conversamos com o Sérgio e criamos um processo de desaceleração e início de preparar as pessoas que ficariam no controle depois. Isso daí isso se faria em 2012. Dezembro de 2012 seria a data previamente estipulada. Aí quando foi no final de 2012, ainda antes de dezembro, o Sérgio pediu para que a gente, se possível, nos mantivéssemos mais um ano, porque ele precisaria de tempo para ele preparar tudo do lado dele. Tudo bem, a gente concordou, e aí o ano de 2012 foi se deslanchando. Nós fomos, que já vinha desde 2010, dando elementos às pessoas da nossa confiança para que eles fossem assumindo determinadas tarefas de responsabilidade também, para que se fizesse quando da nossa saída, essas pessoas poderiam dar continuidade. Aí nós chegamos no final de 2012, então damos continuidade, bateu o ano de 13, rodou o ano de 13, e no final do ano de 13 a mesma situação se deu. O Sérgio pediu para que a gente pudesse ficar, etc. e tal, e eu disse, olha, conforme a gente havia acordado, eu disse que em dezembro de 2012 eu dei a continuidade para ano 2013, mas eu em 2013 agora eu paro. E aí o Pedro achou por bem, por uma questão de coração, que o dele sempre era maior do que de todo mundo, que ele poderia ainda dar um suporte a mais para o pessoal que ficasse. Então ele preferiu ficar ainda o ano de 2014, ainda ele ficou ainda cuidando das coisas da Rolis. E aí, lamentavelmente, depois a vida não o privilegiou do conforto e do descanso que a gente tinha programado, porque a gente tinha feito um monte de como é que eu vou dizer que a gente tinha planejado viajar junto, passear junto. A gente morava em Orlando praticamente em frente um do outro, ou seja, a gente estava muito próximo, mas lamentavelmente Deus não nos conferiu essa oportunidade depois e a gente ficou sem o Pedro. E aí, depois então eu saí em 2013, o Pedro ficou e depois o Sérgio acabou, o Sérgio Teixeira assumiu a Rolis. O Sérgio Comolatti deu a ele essa oportunidade, mas por questões agora recentes do controle do Sérgio, ele deixou o Serginho também livre para o mercado. O Serginho hoje também... O Serginho fez uma marca maravilhosa. O Serginho é um cara que tem uma das melhores cabeças pensantes no mercado. É uma pena realmente que ele tenha saído, mas ele é um cara brilhante também. Zé, eu queria que você falasse como ficou o seu coração com essa ruptura. Você demonstra ser uma pessoa bastante racional e decidiu e cumpriu aquilo que tinha decidido depois de dar mais um ano de prazo. Mas como foi isso? Conta pra gente, ensina a gente sobre esse desmame. Na realidade, não foi nenhuma ruptura. Muito pelo contrário. Eu, até o ano passado, eu tinha uma frequência dentro da Rolis, no mínimo uma vez por mês eu estava dentro da Rolis com todos eles. Durante um bom período eu ainda ia na Vianchieta, onde o pessoal ficava. Depois, quando o pessoal foi para Moca, eu também uma vez por mês no mínimo ia para lá, ficava lá.
entendeu? Tinha o meu almoço com eles praticamente sempre uma vez por mês, então ruptura não houve, certo? Eu deixei uma coisa importante. Eu era um cara que entendia que as pessoas novas poderiam ter ideias novas e dar uma continuidade melhor. E eu achei que era a oportunidade dessa turma que nós formamos, eles realmente crescerem, né? Essa turma crescer. Mas não sem a sua monitoria, né? Porque eu não sabia disso, que você ficou acompanhando esse mês. Não, eu saí totalmente fora, não dava palpite, não dava pitaco, não falava nada. Mas dava a tua presença, que eu acho que emocionalmente devia ser bastante interessante. Eu ia lá por uma questão de afetividade que eu tinha a eles, entendeu? Eu tinha uma afetividade muito grande por eles, e eu ia lá porque eu gostava de estar presente com eles. Certo? Eu fiz ali um universo de amigos muito grandes, entendeu? Então eu nunca me posicionei na condição de ser o que eu era, eu sempre estava no nível deles, me reportava a eles. Verdade. Entendeu? Então eu não tinha ali nenhuma questão de querer saber o que estava acontecendo, porque a minha missão já tinha terminado, certo? A minha missão. E eu queria uma coisa na minha cabeça. Eu até 2013, eu tudo fiz para ter alguma coisa. De lá para cá, eu tinha uma cabeça de eu ser alguma coisa. Então eu mudei o raciocínio de ter para ser. O dinheiro já não era a minha grande meta, certo? Mas a minha grande meta era a minha família. Aquilo que eu gostava de fazer, os meus passeios, sabe? Então, aquilo que eu gostava, eu passei a realizar em 2014 para cá. Então, profissionalmente, certo? Profissionalmente, eu me deletei de todas as atividades que poderia ser. Houveram alguns convites, houveram algumas sondagens, tudo, mas em nenhum momento eu quis mudar o meu foco, ou seja, até então, 2013, eu lutei para ter alguma coisa, de 2013 para cá, eu comecei a entrar numa fase de tentar ser alguma coisa. O que é ser? Ser uma pessoa melhor, estar mais perto da minha mulher com boa saúde, eu com boa saúde, meus filhos todos bens, meus netos todos bem, então eu parei de correr atrás de dinheiro e fui correr atrás das pessoas que mais eu tinha convivência. Eu via minha mãe, às vezes, a cada 2-3 meses ou um mês, e de repente eu passei a ver minha mãe praticamente toda semana. Nossa, Zé, então, incrível, maravilhoso, realmente um ensinamento. Eu deixei de ter as coisas e passei a ser alguma coisa. Essa frase vai ficar marcada, eu espero que também para as nossas audiências. Zé, certamente você carrega experiências muito valiosas. Eu queria que você falasse agora com a indústria de autopeças. Como que você, com tudo que você se relacionou com eles, na posição de principal cliente deles, eles usam as redes distribuidoras para o escoamento dos seus produtos, o que você acha que é mais valioso, que mensagem você poderia deixar para essa indústria agora, de como se relacionar com o cliente direto deles? Eu sei que tem muito clichê nisso, muito jargão, mas eu sei que dentro de você tem alguma coisa que é diferente desse clichê. A semana passada, eu andando aqui no condomínio aqui, passeando a pé, embora a gente não possa passear a pé fora, mas aqui dentro do condomínio a gente tem a oportunidade de andar a pé. Eu estava conversando com a minha mulher o que foram os anos de ouro do relacionamento distribuidor e fábrica. Eu acho que nós vivemos alguns anos de ouro, que foi a década de 80, 90 e até os primeiros anos de 2000. Nós tínhamos junto aos fornecedores um processo de um relacionamento muito próximo, afetivo, humano e amigo. As coisas eram eu acredito que mais fáceis, as coisas eram mais pessoais. Embora eu tive algumas fases na parte de
de compras. Tinha um período que eu comprei, depois o período que eu comprava algumas linhas, depois o Pedro passou a comprar, e depois vieram as pessoas que davam suporte na área de compras, tudo. Mas o relacionamento que a gente tinha com as fábricas era muito grande, e o principal, a seriedade com que nós tratávamos com eles. E a gente não tratava só com o Big Boss, a gente cuidava desde o pessoal que vinha entregando lista de preço até o dono da empresa ou o executivo principal. Ou seja, tudo dentro da Rolls era feito de uma forma extremamente transparente em todos os níveis. Algumas pessoas marcaram muito suas passagens dentro da Rolls e que são nossos amigos até hoje. Amigos de a gente se estar constantemente junto, viajar junto, passear junto, trocar ideia. Está fora do mercado, mas essas amizades, elas, graças a Deus, elas se perpetuaram. Então, esse foi alguns anos de ouro em que nós tivemos de relacionamento com os fabricantes. Hoje, em função de tudo que aconteceu recentemente e os compliances que existem hoje, esse relacionamento hoje já não é tão próximo. Mas nós vivemos uma fase excelente de relacionamento com os nossos fornecedores. A afetividade vencendo a dureza dos números, né? O humanismo, a proximidade, tá aí a receita. Isso foi sucesso para as marcas que forneciam para a Rolls, grandes marcas, e para a própria Rolls, que construiu essa história e deixou esse legado. E hoje, que mensagem você traria para os distribuidores que se relacionam com clientes que também sob essa dureza dos números? Que receita que foi aplicada nos dias da Rolls e que você entende que é possível ser replicada nos dias de hoje? Eu acho que a primeira coisa tem que ser a seriedade com que se trata cliente, fornecedor, por parte do distribuidor. O respeito, tá? O respeito às pessoas, o respeito à individualidade, e cada um buscar o seu máximo, porque todos nós enxergamos um máximo dentro da gente, mas enxergamos esse máximo por linhas diferentes. Cada um tem o seu caminho. Eu respeito o caminho de todos os distribuidores, mas o caminho da seriedade, da presteza, da hombridade, esse daí é o caminho que todos nós devemos seguir. E tenho certeza, o nosso mercado, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é feito de pessoas de muito bom coração, de muito boa estirpe. É difícil você dizer. Eu conheci alguns outros mercados recentemente, de algumas outras atividades, mas o que eu vivi, o que nós vivemos no setor de autopeças, eu tenho certeza que ele vai fazer falta e vai criar saudades para cada um quando parar a sua atividade. E essa saudade, Zé, como é que tá? Essas saudades, ela é matada, eu posso dizer assim, que a gente mata saudades a todos os momentos. Ela mata saudades a todos os momentos. A gente conversa, a gente liga, a gente fala, a gente tem os mais próximos, a gente tem alguns mais distantes, a gente tem as datas em que a gente se troca muito mensagem, como Páscoa, Natal, e você tem o teu relacionamento constantemente mantido, alguns sempre mais próximos, outros mais distantes, mas o coração mesmo, a distância, ele está acima de tudo. Zé, eu acho mais carinho ainda e mais admiração no meu coração agora depois dessa conversa. Eu acho que isso ajudou a matar um pouco as suas saudades e também a saudade de todos nós que pudemos conviver com você. Certamente muitas pessoas estão ouvindo a gente que conhece essa história. É certamente emocionante. Zé, muito obrigado. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final, por favor, dessa conversa tão valiosa. Nessa parte final, eu digo a você o seguinte, que é tão importante
nesses dias que a gente está vivendo esse confinamento, que recentemente o Ribeiro e eu, nós criamos um grupo, já temos 2 semanas, nós já fizemos, de reuniões virtuais contando as histórias do passado. Nós trouxemos Serginho, Piola, Gercinho, que hoje está na SK, o Tupi, gerente da Rolis, o Coelho, gerente da Rolis, e agora, nessa semana, nós estamos trazendo mais alguns companheiros para fazer parte desse evento. E você, nessa última reunião, por isso que eu disse, quando eu escrevi aquilo para você, eu disse que você também teria uma surpresa nossa, que você também foi um dos caras que eu elenquei para trazer para o nosso grupo, e a gente vai fazendo um revezamento contando as histórias dos amigos desses últimos 30, 40 anos. Tem uma ideia, a primeira reunião ela durou 3 horas e 42 minutos, essa segunda reunião durou 4 horas e 6 minutos, fazendo pelo Zoom. Ô Zé, realmente uma grande surpresa você me trouxe, emocionante, e eu fico muito, muito feliz com esse chamado, com a sua lembrança. É uma inspiração para mim, Zé, muito, muito obrigado mesmo. Enfim, não queria encerrar mais essa conversa aqui, mas a gente precisa dar um limite para esse vídeo caber dentro dos formatos. Você falou que eram 15 minutos, né? Nós falamos mais que o triplo disso. Já são 55, mas tudo bem. É o coração batendo mais forte. Zé, tô muito, muito feliz mesmo. Sinceramente, eu esperava muito dessa conversa, mas acho que ela conseguiu surpreender a mim. Espero que a você também. Eu acho que a nossa audiência também vai gostar disso e que a gente repercuta toda essa história. Sem dúvida, uma inspiração, Zé. Certamente a gente vai ter novos papos como esses. Zé, muito obrigado por nos trazer tantas boas lembranças e inspirações. Como sempre foi em nossas saudosas conversas, a gente sempre teve muita inspiração. E hoje nós já temos uma segunda geração sua aí cuidando disso, né? Sim. Mais legal ainda, né? É verdade. Eles que estão dando essa linguagem mais moderna e mais bonitinha aqui. Isso daí. Obrigado pelo convite, espero poder ter contribuído de alguma forma. Zé, foi emocionante, Zé. Muito obrigado. Esse foi o primeiro Memória Aftermarket Automotivo com José Carlos de Sessa. Um olhar inspirador sobre a história do mercado, na voz de quem foi protagonista das múltiplas capacidades e de toda a essencialidade da inovação, da criatividade que vemos hoje no mercado. Esse olhar humanista, esse olhar de proximidade, esse olhar de que a afetividade pode superar a matemática crua e nua dos números. Agradecemos as nossas audiências, convidando todos a conhecer também a nova marca do Grupo de Comunicação da Novo Meio, o novo ambiente para todos os públicos do mercado, o Aftermarket Automotivo, onde marcas, conteúdos e pessoas estão em um só lugar. Fale com a gente, compartilhe esses trabalhos, mostre para todos que o seu mercado agora tem uma TV. Essa ATV, a nossa voz, a sua voz em uma só imagem.